Senhores evangélicos, tudo bem? Eu venho aqui fazer uma pequena introdução sobre um estudo que eu fiz com relação ao nome de Deus. Quero apresentar para vocês, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Por que a Bíblia João Ferreira de Almeida, as primeiras Bíblias de João Ferreira de Almeida tinham o nome Jeová? De Gênesis até Malaquias, consta na Bíblia João Ferreira de Almeida o nome Jeová mais de 6.800 vezes. Então o nome Jeová na Bíblia João Ferreira de Almeida consta mais de 6.800 vezes, de Gênesis a Malaquias, de 1819 até 1870. A gente encontra ainda essas Bíblias antigas em PDF, é facilmente achar na internet. Eu tenho aqui uma impressa, essa versão de 1860. Bíblia Almeida, 1860. Então essa Bíblia de Gênesis a Malaquias, ela traz mais de 6.800 vezes o nome Jeová. Aqui o capa de rosto, né? Bíblia Almeida de 1860. Agora eu tenho aqui a Bíblia Almeida de 1969. Vou mostrar a capa de rosto. Bíblia João Ferreira de Almeida de 1969. Essa edição aqui não tem nenhuma vez o nome Jeová. Substituíram por Senhor. Por que isso, né? João Ferreira de Almeida colocou lá o nome Jeová quando ele escreveu. Infelizmente ele morreu antes de ter o seu primeiro volume impresso, mas outras pessoas imprimiram a Bíblia João Ferreira de Almeida. As primeiras impressões, a partir de 1819, tinha o nome Jeová. Aliás, tem, né? Porque ainda tem existem as Bíblias antigas de João Ferreira de Almeida na internet, em PDF, vocês podem procurar e baixar. As Bíblias atuais de João Ferreira de Almeida, algumas têm esporadicamente o nome Jeová, outras não têm em lugar nenhum, como esta. Essa aqui a revista é atualizada. Por que tiraram o nome Jeová da Bíblia Almeida, né? Então, nesse estudo que eu vou apresentar para vocês aqui, nós vamos explicar o porquê, né? Vamos entender se é necessário usar o nome de Deus, o Deus da Bíblia, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é o nosso Deus. Nós vamos ver. Então, vamos aos estudos. Estudo sobre o nome do Deus Todo-Poderoso. Senhores evangélicos das Assembleias de Deus, bem como os demais evangélicos de outras denominações, e também vocês católicos, olha, nós vamos considerar aqui um pouco sobre o nome de Deus e ver qual a pronúncia do tetagrama que aparece mais de 7.000 vezes em todos os escritos sagrados judaicos e cristãos, não é? Então vocês que têm aí a Bíblia Pentecostal, Bíblia de Estudo Pentecostal, podem abrir aí na página onde fala sobre Prefácio da Almeida, Revista e Corrigida, edição de 1995. Aqui eu vou estar abrindo, vou dar um zoom aqui para a gente conseguir ler melhor.
Tá no penúltimo parágrafo. Diz aí, ó. Finalmente, a presente edição identifica melhor o nome de Deus no Antigo Testamento. A RC, Revista e Corrigida, né? Em algumas passagens translitera o nome de Deus, o tetagrama YHVH, pelo nome Jeová, tradicionalmente usado há muito tempo e em várias versões bíblicas. No entanto, no texto hebraico, o nome de Deus não é usado somente nas passagens onde a RC traz Jeová, mas também em muitas outras passagens em que a RC usa o termo Senhor. Como, porém, o nome Senhor também é usado para outro designativo de Deus, a presente edição, baseada no texto original hebraico, emprega o termo Senhor em letras maiúsculas para identificar o nome de Deus, YHVH, em todas as outras passagens do Antigo Testamento em que ele também aparece. Desse modo, mesmo o leitor que não conhece a língua hebraica poderá saber quando os autores bíblicos usaram o nome próprio de Deus. Esse nome ou estará transliterado por Jeová, ou terá a sua forma Senhor. E Senhor em letras garrafais, né? Letras grandes. Continua. Sabendo que o nome de Deus traduz a sua natureza, identificar as passagens em que esse nome é usado será um auxílio para o leitor da palavra de Deus. Então veja aí o comentário dos autores do estudo pentecostal. Então aqui eles admitem que o nome de Deus deve constar em todas as passagens onde tem o tetagrama lá. Daí nós vamos considerar aqui alguns textos. Vou voltar aqui. Comparar alguns textos do Antigo Testamento com o Novo. Salmo 110, versículo 1. Vamos comparar com Mateus capítulo 22, versículo 44. E depois Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Com Lucas capítulo 4, do 16 ao 21. Então aqui está. Essa Bíblia aqui, Almeida Revista Corrigida, né? Mesmo essa edição de 1995, nessa passagem aqui do Salmos 110, 1, não traz Jeová. Mas colocou Senhor, né? Diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Aqui ela não usou o nome Jeová. Mas aqui no versículo 109, no capítulo 109, versículo aqui, se eu não me engano, é o 27, olha aqui. Tá ruim de ver, mas diz assim: Mas tu, ó Jeová, Senhor, sê comigo por amor. Continua o texto dizendo, né? O ponto aqui é que usou Jeová aqui.
nesse texto dos Salmos aqui, pelo contexto aqui, havia mais necessidade, né? Muito mais necessidade de usar o nome Jeová aqui do que aqui. Então veja, e a incoerência. Olha aqui, usou Senhor duas vezes, né? Em seguida, uma confusão de senhores aqui, né? Um senhor maior, um senhor menor. Embora a Bíblia lá no prefácio que nós lemos, né? Essa Bíblia RC, então concorda que até foi esses autores dessa Bíblia que inventaram o termo Senhor com letras garrafais para identificar o nome Jeová lá, toda vez que aparece o tetragrama. Mas aqui eles colocaram Senhor, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. Uma confusão de senhores aqui, né, senhores? Eu acrescentando mais senhores. Mas vamos comparar aqui, ó. Esse mesmo texto está em Mateus capítulo 22, olha. Mateus capítulo 22, versículo 44. Veja se dá para ler aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Mesmo texto lá do Salmo citado aqui em Mateus. Agora, se lá as primeiras Bíblias Almeidas, né, traz Jeová aqui. E no texto original, apesar que não temos nenhum original mais, mas temos as cópias mais antigas, né, que traz Jeová, o tetragrama lá nessa passagem. A pergunta: será que Mateus ele substituiu o tetragrama por Curios ao transcrever o mesmo texto aqui, né? Ou ele copiou da mesma forma, né? Geralmente quando um escritor vai copiar alguma parte de um outro escritor, de um colega seu, ele não pode adulterar, ele tem que, se ele quer citar nos seus escritos ali, ele tem que copiar do mesmo jeito que está lá no original. Cremos que Mateus não fez isso, né? Ele deve ter colocado do mesmo jeito como estava lá no antigo. A mudança foi posterior, né? Os copistas colocaram curios aí. Todos os textos em grego que nós temos hoje são cópias e não traz o tetragrama e nem nenhuma forma da transliteração ou tradução do nome Jeová. Isso foi uma substituição aí, né? Porque Curios é Senhor. Um título, né? Não é nome próprio de ninguém. Vamos prosseguir aqui. Outro texto é o de Isaías capítulo 61. Falando sobre Jesus, o profeta Isaías disse aqui: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. E vai dizendo, né? Mas o ponto aqui, ó, Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Sobre quem? Sobre Jesus, né? Depois, mais na frente, nós vamos ver. Essa Bíblia que usou Jeová. Isaías 61. Mas não foi coerente ao usar aqui em Lucas, né? Lucas capítulo 4, versículo 17. No mesmo texto que está lá, mas aqui eles colocaram Senhor. Diz assim: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, né, Jesus abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Lá é o Espírito de Jeová. Então, uma mudança aqui, fazendo essa comparação. Então veja que quando vocês criticam a tradução do Novo Mundo por
colocar Jeová no Novo Testamento, vocês não têm base nem autoridade para fazer isso, porque vocês substituíram, não só no Novo Testamento, mas em muitas passagens do Antigo Testamento, substituíram o nome Jeová por Senhor. Vamos prosseguir. Nessa figura a seguir, nós temos a comparação de duas Bíblias, Bíblias evangélicas, né? Que é a Almeida Revista a Almeida de 1860, essa aqui, e o Novo Testamento de 1863, concorda em todas as passagens onde a tradução Novo Mundo colocou Jeová, tanto no Antigo Testamento como no Novo. A Almeida de 1860, eu tenho ela impressa aqui em casa. Ela traz o nome Jeová na forma Jeová, com H, né? De Gênesis até Malaquias. Todo o Antigo Testamento, né? E esse Novo Testamento aqui, de 1863, em inglês, ele traz o nome Jeová de Mateus até Apocalipse. Então, essas duas Bíblias aqui, juntando, dá, com relação ao nome, completa todas as passagens onde a tradução Novo Mundo colocou Jeová, e nós conseguimos provar pelas publicações evangélicas isso, né? Então vamos prosseguir. Vocês poderão confirmar nesses links aqui tudo que está aqui nessa figura. Só clicar no link, por exemplo, nesse primeiro aqui, ó, já vai mostrar a tradução Novo Mundo completa. Vou clicar no link. Tradução Novo Mundo de 1986. Voltando. Nós temos aqui, são 3 links. Esse do meio aqui eu não vou clicar porque ele não está abrindo, deu um probleminha. No caso, a Bíblia Almeida de 1860. Mas aí vocês podem estar copiando o link. E na internet é facilmente achar as versões antigas de Almeida em PDF, é só baixar. Tem esse Novo Testamento aqui, terceiro aqui, o Novo Testamento em inglês, a Literal Translation, New Testamento de Hermann Heifer, 1863. Vou mostrar aqui, já começa a mostrar o nome Jeová em Mateus capítulo 1, e quando o anjo falou com Maria e José, não é? Mateus capítulo 1, vamos lá, a partir do versículo 20, está aqui. Anjo de Jeová, tá aqui. Angel of Jehovah, Jehovah. Versículo 20 do capítulo 1, versículo 22 também tem aqui. Jeová, cadê? Tá aqui. Jeová. Versículo 24. O anjo de Jeová. Em todo o Novo Testamento, até Apocalipse, onde aparece o nome Jeová na tradução Novo Mundo. Então ele aqui, esse Novo Testamento de 1863, traz Jeová. Também confirmando aí que a tradução Novo Mundo fez posteriormente, porque em 1863 o povo de Jeová de forma organizada não existia ainda, né?
Vamos prosseguir aqui. Qual é o nome de Deus? O que vocês acham? É esse ou esse aqui? Então aqui nós temos então as consoantes e as vogais, né? Sinais maçoréticos para cada nome aqui. Fácil de identificar aí o nome de Deus, não é? Olha, os judeus, eles têm um segredo para lembrar as vogais do tetagrama. E o segredo se encontra na palavra Leolam, a palavra hebraica Leolam. Essa aqui está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 15, logo após Jeová se identificar ali como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Veja que Jeová para sempre, né? Jeová para sempre. O tetagrama com os sinais maçoréticos, né? Localizado aqui para se ler Jeová. Então, senhores, a palavra Leolam está sinalizado também, né, com as mesmas vogais do tetagrama aqui. Os judeus se lembram dessa palavra aqui para usar as vogais no tetagrama. Está no mesmo texto, Êxodo 3,15, né? As mesmas vogais, podem ver, inclusive na mesma posição. Aí está. Então vocês que dizem que as vogais do tetagrama são as vogais da palavra Adonai, estão equivocados. Eu sou Jeová, este é o meu nome. Isaías 42:8. Jeová disse, né? Agora a importância desse nome, nós podemos ver que pelo tanto que aparece o tetagrama em todos os escritos sagrados. Mais de 7.000 vezes. Olha o que Jeová disse aqui em Números capítulo 6, versículo 27. Bíblia Almeida atualizada diz: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Nós relacionamos aqui alguns nomes teofóricos, não é? São nomes de pessoas que possuem inicial com o nome de Deus, né? Inicia com o nome de Deus todos esses filhos de Israel aqui, né? Jeoacás, Jeoás, Jeoiada, Jeoiaquim, Jeorão, Jeonatã, Jeosafá, Josué. Cada um tem um significado, né? Jeoacás é Jeová tem tomado, Jeová tem dado, Jeoás, né? Por exemplo, Jeosafá, Jeová julgou, né? Tem os nomes aqui em hebraico e português aqui, né? Veja que sempre começa com Yehô, né? Yehô, Yehô, Yehô. E é o nome Jeová, né? Então, Jeová significa ele era, ele é e ele será. E o próprio Jeová quis que os filhos de Israel colocassem o nome de seus filhos, o nome dele, né? O nome de Deus. O nome dos filhos de Israel foi colocado em muitos deles, né? Vamos prosseguir.
E um detalhe, nenhum desses nomes aqui se perdeu a pronúncia, né? Até hoje. Inclusive os judeus pronunciam abertamente esses nomes aqui, né? Curso de hebraico. Escrevendo e lendo fácil o hebraico em CD. Eu tenho esse curso aqui em casa. Olha essa figura da capa aqui. É um texto bíblico, é o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Está escrito aqui da forma para o judeu nativo ler, né? Da forma como eles leem, só as consoantes. Mas aí o curso ensina, vem trazendo os sinais massoréticos, e ensinando o valor de cada sinal massorético, né? As vogais aqui para cada um. O tetagrama são 3 sinais massoréticos. É o Sheval, o Roland e o Kamat. Sheval é o E, o O é o Roland e o A é o Kamat. Aí o mesmo texto da capa, né? Tá aqui, ó. Repetiu aqui o texto bíblico, Deuteronômio 6:4. Agora aqui já está sinalizado, né? Com as vogais. Aí dá pra gente ler, né? Só estudar um pouquinho sobre as vogais dos sinais massoréticos, quais são, né? Então aqui nós vamos conhecendo um pouco o alfabeto, né? O alfabeto hebraico. Então nós vamos conseguir ler aqui. Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Escute Israel, Jeová é nosso Deus, Jeová é um. Veja que o professor de hebraico aqui, embora tenha ensinado o tetagrama para se ler Yehová, está sinalizado para se ler Yehová. Mas por causa da tradição deles lá, né? A superstição besta que eles têm lá, eles não pronunciam, né? Usaram o nome aqui Adonai no lugar de Yehová. Então eles ensinam certo na escrita aqui, né? Mas na prática eles erram aqui. Vamos prosseguir. Vocês podem ver esse link aqui. Tem um vídeo que vai falar sobre a pronúncia do nome de Deus. Vamos assistir? Depois de assistirmos o vídeo, nós vamos dar continuidade aqui com o estudo. Vejam só. Deus tem um nome. Eu acho que ele não estava satisfeito apenas que a humanidade o conhecesse pelos seus atributos. Ele queria que a humanidade o conhecesse, principalmente os filhos de Israel, pela sua natureza. Lembre-se que um nome demonstra a natureza. E Deus queria se revelar não só a Moisés, mas a todo o povo. No diálogo que ele tem com Moshe, com Moisés, lá no Monte Horebe, lá no Monte Sinai, lá na sarça ardente, veja que interessante. Naquele diálogo, onde Moisés pergunta pelo nome dele, quando eu chegar lá no Egito e conversar com os líderes de Israel, e eles me perguntarem, quem te enviou a nós? O que eu vou responder, Deus? Qual é o seu nome? E o que Deus responde para ele no capítulo 3, no verso, olha o verso 13, veja só. Disse Deus a Moisés, eis que quando eu vier, Moisés a Deus, desculpa, quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser,
o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o nome dele então? Porque até então Deus não tinha revelado o seu nome aos filhos de Israel, né? Ninguém sabia. Se alguém aparecesse lá no Egito dizendo ter sido enviado por Deus, a primeira pergunta seria o quê? Tá, sabichão, qual é o nome dele então? Como ele se chama? E aí Moisés faz essa pergunta para Deus, e Deus responde para ele. Olha o verso 14. Como é que está na sua Bíblia aí? Eu sou o que sou. Diga para os filhos de Israel que eu sou, me enviou a vós. Pessoal, não é uma tradução apurada. Você sabe, quem é daqui dessa casa, já viu esse estudo anteriormente. Essa é uma alteração do tempo verbal da resposta, porque o tradutor não entendeu o sentido da frase. Quando eles não entendem, o que eles fazem? Eles mudam para poder dar um sentido para eles. Porque eles pensam, se eu entendo, o povo vai entender. Mas muitas vezes a pessoa que fez a tradução estava totalmente alheia ao contexto da língua a qual ele estava traduzindo. Se você não tem uma familiarização contextualizada da língua que você está tratando, você vai ter dificuldades nessa tradução, né? A frase no original, eu estou postando aqui para você, ó. Veja aqui. Esta é a frase original em hebraico da resposta de Deus. Leia. Erie, asher, erie. Diga para eles, Moisés, que erie me enviou a vós. Erie é o verbo ser no futuro da primeira pessoa. Serei. Serei o que serei. Diga para eles que serei, me enviou a vós. O tradutor não entendeu nada. Serei não, ele é. Aí pôs o verbo no presente. Sou o que sou, né? Mas não tem nada disso no original. No original ele fala serei. Por que ele diz serei? Exatamente pelo que eu te falei no slide anterior. Deus é conhecido pela sua atuação no meio do seu povo. Deus é conhecido pelos seus atributos. Calma aí. Não serei conhecido por vocês apenas pelos meus atributos. Serei conhecido por vocês pelo meu nome. E o meu nome é Yud, Rei, Vav, Rei. Veja aqui. Há um grande mistério no nome de Deus. Porque, como disse, o nome reflete a natureza do ser. O nome reflete a natureza, o caráter do ser. Qual seria o significado de um nome como esse? 4 consoantes, pessoal. Yud, Rei, Vav, Rei. Os judeus pronunciavam tranquilamente esse nome. Ele tem uma pronúncia. Ele tem uma pronúncia, pessoal. Ele não é impronunciável, não. Nunca foi. Ele tem uma pronúncia. E essa pronúncia, esse nome era dito ao longo de toda a história de Israel. Por favor, abra sua Bíblia em Êxodo 3. Estava naquele momento que Moisés era comissionado por Deus a ir em Faraó, no Egito, e libertar o seu povo. 430 anos o povo hebreu estava escravizado no Egito. E aí, no capítulo 3, no versículo 13, Moisés então pergunta a Deus, Deus, olha, vamos ler o que fala o capítulo 13. Então disse a Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que lhe direi? Então Moisés tinha 2 problemas, primeiro se apresentar ao seu próprio povo, depois a Faraó, pedindo para que o povo fosse liberto, se abrisse as portas para a libertação do povo hebreu. E aí Moisés faz a pergunta a Deus, olha, eu vou chegar em nome de você que é Deus, que nome eu uso? E aí Deus responde a Moisés, Moisés, vai lá e diga o meu nome. Diga lá que o meu nome é, em hebraico, Erie, Asher, Erie. Então Deus não dá um nome, Deus dá uma frase. E que frase é essa? Erie, Asher, Erie. Essa frase na Bíblia está traduzida, eu sou o que eu sou, serei o que serei, mas isso é uma tradução não muito correta.
Porque o verbo ser em hebraico não é ser, de ser, de ser, é tornar-se. Então a tradução correta desse versículo, dessa frase rie, achei, rie, seria o seguinte, mais ou menos assim: Moisés, diga lá que o seu Deus tem um nome. Ele é aquele que se tornará aquilo que você quer que eu me torne. Puxa vida, ele falou, foi tudo. E aí no versículo 6, você vai passar a página, no capítulo 6, no versículo 2, né? E falou Deus a Moisés e disse, eu sou Jeová. Aí complicou. Acabei de falar que o nome de Deus não existe, agora ele fala que o nome dele é Jeová? Então vamos voltar para cá. Naquele capítulo 3, Deus não revela o nome a Moisés, mas evidentemente Deus tem que ser chamado por uma grafia, por um nome. E qual é essa grafia? Essa grafia é Yud, Reit, Vav, Reit, I-H-V-H. I-H-V-H, ninguém consegue ler, porque são vogais. I-H-V-H, como é que você pronuncia isso? Uma vez eu estava lá em Jerusalém, muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, e eu perguntei a um rabino lá no Muro das Lamentações e mostrei esse tetagrama para ele e falei, como o senhor pronuncia isso? Não posso pronunciar. Não, eu sei que o senhor não pode, mas se o senhor pudesse pronunciar essa letrinha, o senhor que nasceu aqui em Israel, como é que o senhor pronunciaria? E aquele rabino lá, não sei se era rabino ou religioso, orando lá no muro, me respondeu, bem velhinho, ele falou assim, olha, olhou para um lado, olhou para o outro, falou assim, eu diria Yehová. Quer dizer, então, se fosse dar um som ao nome de Deus, seria Yehová, não é? E a palavra I-Re-Vav significa passado, presente e futuro. Anyway, and I got to tell you a funny story about this. So I went to get an update. You got to get an update every few years on this database. And I went to get the update, and I paid the money for the update. It was a couple $100. And they say, okay, well, we have a guy in Jerusalem that you can get it from. You don't have to come all the way to Tel Aviv, where Bar-Ilan University is located. So I go to somebody's apartment in Jerusalem, and he's an ultra-Orthodox Jew, and he looks at me and he says, why do you want this database? This is 100,000 books written by rabbis. You're not wearing a kippah. Why would you be interested in this? And I said, I paid the money. Are you not going to give it to me? And, I got all defensive. And he says, no, I'm seriously, genuinely asking. I've never seen somebody who doesn't wear a kippah, who's not an ultra-Orthodox Jew, be interested in a database of 100,000 rabbinical books. And I said, well, I'm a researcher of ancient Jewish sources. All right, no problem. I'm not trying to start a fight. I've just never seen it before. So I get this database, Michael. Calm down there. Right, well, so I get this database, and I'm asking the question, are there any rabbis who say what the name is? And I think, I don't think there are. If there were, I would have heard about it, right? I put it's a flash drive, I put it in, it's all in Hebrew. Even the interface is in Hebrew. It doesn't say search, it says chapes, right? So I type it in, and I do a little search, and I'm like, I know I'm not going to find it. Within 30 seconds, I found a rabbi who said the name is Yehovah. Within literally 30 seconds. Within literally 30 seconds, I found a rabbi who said the name, the Shema Mifurash, the explicit name, the unequivocal name, is with the vowels Shva, Cholam, Kamatz, and you're going to hear that, guys, over and over today. Shva, Cholam, Kamatz, those are the names of the vowels. They have names, the vowels. Shva is that little E in Yehovah, Cholam is the O, and the Kamatz is the A. And I was sitting there shaking. I didn't think I would find it, and there I found it in 30 seconds. And I realized, if I found this in 30 seconds, and all I did was search in the database, that means nobody's ever looked. Because if they'd have looked, they would have found it in 30 seconds. Yeah. Maybe it would have taken them 5 minutes. I'm good. But literally nobody's ever looked to see what do the rabbis say the name is, and why don't they look? A seguir veremos algumas amostras de alguns manuscritos, alguns documentos encontrados pelo pesquisador Nehemiah Golden. Então vejam aí, senhores. Esse daqui é o texto de Deuteronômio 4:35. É um texto de
1021, do ano 1021, traz a forma Yehová. Tetagrama sinalizado para se ler Yehová. Temos aqui Ruth, capítulo 2, versículo 4, trazendo duas vezes aqui o tetagrama sinalizado para ler Yehová. Tem esse outro aqui de Isaías, capítulo 12, versículo 2, Yehová. Aqui ele não colocou a data. Não colocou. Aqui, Jeremias capítulo 16, versículo 21. E é do ano 1293. Yehová. E aqui é o Neemias Goldo. Ele diz aqui, temos atualmente 1010 manuscritos hebraicos com a vocalização Yehová. Então, senhores, ao contrário de muitos líderes religiosos que ensinam que Deus tem muitos nomes, daí vão citando Deus, Senhor, Elohim, Adonai, El Shaddai, todos esses são nomes de Deus. Deus tem muitos nomes. O tetagrama é impronunciável. Será? Nós vimos aí várias provas documentais que mostram que o tetagrama, que aparece mais de 7.000 vezes em toda a Bíblia, de fato é o nome pessoal do Deus Todo-Poderoso. E a pronúncia dele é Yehová. Em português é Jeová. Todos esses nomes citados aí pelos líderes religiosos e muitos outros, né, são títulos. Por exemplo, Senhor. Senhor não é nome de ninguém, né? Se alguém perguntar qual é o seu nome, o meu nome é Senhor. Olha, tem alguém chamado pelo nome Senhor? Meu nome é Francisco Senhor. Não existe isso, né? Então vamos prosseguir aqui. Será que é importante mesmo que o nome Jeová apareça em toda a Bíblia, incluindo o Novo Testamento? Ou isso seria uma violação de um dos 10 mandamentos que diz: não tomarás meu santo nome em vão? Vamos examinar a partir de agora várias traduções da Bíblia que mostram o nome, o tetagrama, inclusive no Novo Testamento, sinalizado para se ler Yehová. Mas primeiro vejam o seguinte: Neemias Gordon, ele em suas pesquisas encontrou um texto hebraico de Lucas capítulo 1, e neste texto o nome pessoal de Deus se encontra na forma Yehová. Então, vejam aí a seguir o texto em hebraico, e tem a tradução conforme aparece na Bíblia, a tradução Novo Mundo, de cada versículo aqui desse texto. Então vamos começar com Lucas capítulo 1, versículos do 5 ao 9. Aqui o texto é em hebraico, só que vem aparecendo 3 vezes o tetagrama, sinalizado com os sinais maçoréticos, para se ler Yehová. Então conta esse trecho da Bíblia aqui, Lucas capítulo 1, versículo do 5 ao 9. Então fala que é a história lá de Zacarias, né? Eu vou ler aqui um pouco. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias. Sua esposa era uma das filhas de Arão, e o nome dela era Elizabeth.
ambos eram justos diante de Deus, de Jeová, né? E andavam de modo irrepreensível, de acordo com todos os mandamentos e exigências legais de Jeová. Mas não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril, e ambos já eram de idade bem avançada. Zacarias estava servindo perante Jeová como sacerdote à designação da sua turma. Vem citando aí, né? Então, 3 vezes aqui, Jeová, olha só. Aí o restante do texto, em Lucas capítulo 1, versículo do 10 ao 19 agora. Nós temos aqui em hebraico. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes aqui o tetagrama sinalizado para se ler Jeová. Com a tradução também, depois vocês podem ler. Vamos prosseguir. Agora, o Novo Testamento em hebraico, desse autor aqui, né? Selkson C. Então, de Mateus capítulo 1, versículo 20, versículo 22 e o versículo 24. Então, esta Bíblia aqui vem trazendo 3 vezes, lá no versículo 20, versículo 22 e versículo 24. O tetagrama sinalizado para se ler Jeová. Tenho esse Novo Testamento aqui de 1796, olha aí, bem antigo. Mateus capítulo 22, versículo 44, vem trazendo Jeová. Temos outro, Novo Testamento. Esse Novo Testamento aqui é do John Eliot, não sei pronunciar direito. Esse Novo Testamento ele é de 1661, é bem antigo. Vem trazendo 2 vezes aqui Jeová ou Jeová. Acho que a pronúncia correta é Jeová em inglês, né? Esse texto é o de Marcos, capítulo 12, versículo 29 e 30, né? 2 vezes aqui. Jeová. Tem aqui da Bíblia Trinitariana, da Sociedade Bíblica Trinitariana, João capítulo 12, versículo 38. Vem trazendo 2 vezes Jeová. Eu tenho essa Bíblia aqui em casa. Tenho esse outro aqui, da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, trazendo em Atos capítulo 2, versículo 20 e 21, Jeová, né? Tem esse outro Novo Testamento aqui, de Edgar Taylor, de 1840, Atos capítulo 7, versículo 49, traz Jeová. E temos aqui um texto hebraico, esse aqui é do site, a Bíblia Hebraica Transliterada, do Hebraico Pro. Vocês podem achar facilmente na internet aí. Vem trazendo aqui em Mateus capítulo 1, versículo 20. Está aqui o tetagrama sinalizado para se ler Jeová. E tem a transliteração aqui, ó, Jeová. Aqui no versículo 22 de Mateus capítulo 1 também, Jeová. E no versículo 24 de Mateus capítulo 1 também, Jeová. Nós vamos ainda continuando aqui com a Bíblia Hebraica Transliterada.
do Hebraico Pro. Então, agora o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Aí que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, né? Muitas Bíblias está traduzido Senhor, né? Mas aqui traz o tetagrama sinalizado para se ler Jeová, e tem a transliteração aqui, Jeová. Isso aqui não foi feito por testemunho de Jeová, viu? Então vejam os senhores que a gente está conseguindo provar a veracidade da tradução do Novo Mundo nas suas próprias nas próprias publicações de vocês mesmos. Capítulo 22, versículo 5 de Apocalipse. Capítulo 22, versículo 5 traz Jeová. E no versículo 6 também Jeová aqui. Então, de Mateus a Apocalipse, essa Bíblia hebraica traz Jeová. Para comprovar isso aqui, vocês podem ver esse link aqui. É só clicar aqui. Mas se vocês não conseguirem abrir aqui no próprio estudo, então copiar o link e ver na internet aí, facilmente. Então aqui nós temos em Mateus capítulo 1. Vou só mostrar aqui rapidamente para comprovar o recorte lá que das fotocópias que eu já mostrei acima, né? Capítulo 1, versículo 20, deixa eu ver. Capítulo 1, versículo 20. Aqui está. Mateus capítulo 1, versículo 20. Então nós temos aqui cadê aqui, ó. Jeová em hebraico e transliterado também, né, para o português aqui. Tetagrama com os sinais maçoréticos e a pronúncia embaixo, transliteração aqui, ó. Jeová. Versículo 20. Aí vamos ver o versículo 22, cadê? Versículo 22, aqui, Jeová. Versículo 24, lá do capítulo 1 de Mateus, onde o anjo ali falou com José, né? Para não ter medo de aceitar Maria, porque ela estava grávida pelo poder de Deus, o Espírito Santo. Então, versículo 24 aqui, cadê? Capítulo 1, versículo 24. Jeová aqui. Capítulo 1, versículo 24. Jeová. Todo o Novo Testamento, onde aparece o tetagrama, conforme foi escrito no original, essas Bíblias, praticamente, eu acho que, não sei se tem alguns que não, mas todos os que eu conheço, todos os Novo Testamento em hebraico que eu conheço, traz o tetagrama, e na sua maioria sinalizado para se ler Jeová. Vamos voltar aqui. Voltando aqui para a gente continuar com o estudo. Quando a gente sai do link, ele volta para o começo. Deixa eu achar aqui, só para concluir.
a conclusão, senhores. Vimos aqui nesse estudo provas convincentes em manuscritos e em Bíblias antigas de que a pronúncia do tetagrama é Yehová. É as 4 consoantes, Yod, Re, Vav, Re, mais as 3 vogais, Sheva, Rolam, Kamatz. Yod, Re, Vav, Re, né? É o Y, o H e o VH. E as vogais, E-O-A, né? Sheva, Rolam, Kamatz. Sheva, Rolam, Kamatz. Vimos também que Yehová deve sim aparecer no Novo Testamento, pois nós cremos que Jesus e os apóstolos não substituíram o tetagrama por curios quando citavam as escrituras do Antigo Testamento. E tem várias passagens do Novo Testamento que são cópias, são citações do Antigo Testamento. O fato de todos os atuais manuscritos gregos trazer curios em vez de Yehová, essa mudança foi feita pelos copistas a partir do 2º século. Naquele tempo havia uma perseguição muito grande, principalmente da parte dos judeus, contra os escritos cristãos. Eles consideravam os cristãos como sendo uma seita que estava profanando o nome de Deus. Agora vejam, senhores, uma coleção escrita de leis orais, terminadas por volta do ano 300 era cristã, no 3º século aqui, no ano 300. Essa coleção de leis chamada Tosefta diz o seguinte sobre os escritos cristãos que eram queimados no sábado. Os livros dos evangelistas e os livros do Minim eram os considerados cristãos judeus. Eles não salvam do fogo, mas são queimados no lugar onde estão eles e suas referências ao nome divino. É a mesma fonte citada, cita o Rabino Iosé, o galileu que viveu por volta do início do 2º século, era cristão. Cita ele como dizendo que em outros dias da semana devem se recordar deles, dos escritos cristãos, né? As referências ao nome divino e escondê-las. E depois queimar o restante. Então, ficou claro aí, né, senhores, que de fato constava lá o nome de Deus nos escritos cristãos. Bem, é isso. Espero ter contribuído com alguma coisa, com algum entendimento aí para vocês. Fiquem em paz.